Olá, minha gente, professor Nelson Sartori com vocês. Vamos lá. Nós damos continuidade ao nosso trabalho com o livro Seminário dos Ratos de Lígia Fagundes Telles. Vamos trabalhar agora o conto WM. WM é uma sigla, né? Na verdade, chamar de WM, pelo próprio contexto, a gente vai perceber que não é um W, não é um M o segundo. Seria o W invertido também, né? É como se fossem dois Ws invertidos. Só que com um W invertido ele fica parecendo um M, né? Mas vamos entender como é que isso daí funciona, como isso daí acontece no nosso texto, tá bom? Então vamos começar pela síntese, tá bom? Que mostra assim, ó. A chuva cai suavemente enquanto o protagonista aguarda no consultório do Dr. Vereb, tá? Nosso protagonista é o irmão cuja irmã está doente, ele vai ao médico para fazer consulta. Vamos ver. Ele está ali para discutir o estado de sua irmã Wanda. Vejam que ela se chama Wanda, tá? O médico, sempre calmo, acende um cigarro e inicia a conversa. O narrador sente que, para compreender sua irmã e ajudá-la, precisa descer ao fundo de sua dor. A relação entre os dois é intensa, marcada por lembranças e por um laço inquebrantável. A espera é um convite para reviver o passado e tentar entender o presente. Diante do vidro embaçado da janela, ele escreve as iniciais W e M, que representam os nomes de Wanda e dele mesmo, Vlado. A lembrança da irmã é evocada como a de uma bailarina que um dia atingiu o ápice da leveza e em seguida caiu em uma espécie de abismo do qual não conseguiu sair. Ela parece aprisionada em seu próprio mundo, sem forças para retomar o voo. A melancolia da sua condição pesa sobre o narrador, que tenta encontrar um caminho para resgatá-la. A infância dos dois foi marcada por uma mãe ausente e egocêntrica, uma atriz famosa que os negligenciava. Wanda, 5 anos mais velha, assumiu o papel de cuidadora do irmão. Ela o ensinou a ler, transformando o aprendizado em um jogo lúdico, repleto de letras espalhadas por toda a parte. A relação entre os irmãos era intensa e afetuosa, uma conexão construída através de gestos, brincadeiras e símbolos. O WM se tornaram mais do que letras, passaram a ser um vínculo entre eles. A instabilidade emocional da mãe influenciou a dinâmica familiar. Sempre em busca de reconhecimento, ela oscila entre o sucesso e o esquecimento, entre a euforia e a frustração. O narrador percebe que sua mãe se assemelhava à esposa do conto do Martinho Pescador, insaciável em seus desejos. A rejeição materna afetou Wanda profundamente. Ela tentou encontrar seu lugar no mundo através do amor pelo irmão e do desejo de marcar sua existência com as letras que tanto significavam para ambos. Com o tempo, Wanda começou a desenvolver um comportamento obsessivo, espalhando as iniciais WM por toda a parte. A princípio, o irmão via isso como uma manifestação inofensiva de sua ligação especial. No entanto, a repetição incessante e a intensidade com que Wanda marcava os objetos e até a tartaruga de estimação indicavam algo mais profundo. A obsessão passou a ser um sintoma de algo que ele não conseguia compreender completamente. O momento de ruptura acontece quando a mãe, já envelhecida e distante, lhe diz que Wanda está morta há muito tempo. O choque dessa revelação faz com que o narrador questione sua própria sanidade. Ele revive os momentos com a irmã, tentando entender se ela realmente existiu ou se era uma projeção de sua própria solidão e necessidade de afeto. A dúvida corrói sua mente e ele sente que foi cúmplice dessa loucura, reforçando a presença de Wanda ao invés de ajudá-la a escapar de seu tormento. Buscando um escape, ele se entrega ao prazer efêmero com uma jovem chamada Wing. Durante alguns dias, tenta esquecer a irmã
e sua dor, mergulhando em uma relação sem profundidade. No entanto, ao retornar para casa, Wanda está lá, viva e sorridente, comemorando o seu amor e celebrando a única salvação possível, o amor. A confusão entre realidade e delírio se intensifica, e ele não consegue mais distinguir o que é verdade e o que é apenas um resquício de sua mente fragmentada. Naquela noite, um sonho ou realidade se manifesta de forma brutal. Wanda se aproxima e, com uma expressão severa marca um W e um M na palma de sua mão com uma lâmina afiada. O corte é preciso, deixando uma dor fria escorrer pela mão dele. Ao despertar, o sol entra pela janela e sua boca está seca. Ele não tem coragem de olhar para a própria mão. O amor que uniu os irmãos se transformou em uma cicatriz definitiva, um símbolo da obsessão, da loucura e do vínculo inquebrantável entre eles. Vejam só os tormentos da mente de uma pessoa, né? Como funciona isso, a tentativa de compensar a falta da mãe. O que ele faz? Ele perpetua a existência da irmã, que pode ter morrido, ou então cria, né, como um amigo imaginário, para poder compensar essa falta. Né? Então é interessante, vejam sempre o trabalho que ela faz de psicologia dentro desse contexto. Tá? Vamos ver a sequência cronológica, tá, anterior do conto WM, ou seja, a sequência que vem antes ali do conto. Né? Então ele começa assim, ó, aguardando no consultório, tá? O aguarda protagonizando a consulta com o Dr. Weber, tá? Enquanto a chuva cai suavemente. Seu objetivo é discutir o estado da irmã Wanda. O ambiente é melancólico, refletindo sua inquietação. O médico calmo e sereno acende um cigarro antes de iniciar uma conversa. O narrador sente que precisa mergulhar na dor de Wanda para compreendê-la. As iniciais na janela. Enquanto espera, ele escreve no vidro embaçado com a letra WM, que representa Wanda e Vlado, tá? Seu próprio nome. Essas letras, essas iniciais simbolizam um vínculo especial entre os irmãos. Tá? A escrita evoca lembranças da irmã e da infância compartilhada. O gesto reforça a intensidade de sua conexão e sua tentativa de resgatar o passado. Vejam, percebam que é ele quem está escrevendo, né? Que é ele quem foi lá e colocou isso tudo. Vejam como há sinais assim bastante interessantes dessa obsessão dele na criação dessa personagem Wanda. Né? Vai ao médico, que médico é esse? Será que é Wanda que precisa do tratamento, é ele quem procura. Aí vem as lembranças da irmã bailarina. O narrador lembra de Wanda como uma bailarina que um dia alcançou o auge da leveza. No entanto, ela caiu em um abismo emocional do qual nunca conseguiu sair, sua condição melancólica ou angústia profunda. Ele sente que ela está aprisionada dentro de si mesma, incapaz de encontrar forças para se reerguer. Então, olha só que interessante. Vejam como ele reflete nela as suas angústias pessoais. É isso que é interessante. Ele está fazendo o que nós chamamos do que de projeção. Tá? Ele projeta nessa figura quem é ele. Isso daí é uma possibilidade que o texto levanta. Depois, olha só. Infância marcada pela ausência materna. Quando você tem ausência, ou você cria uma personagem, ou então realmente ela existiu. Tá? O que fica claro é o seguinte, é que Wanda não existe, pelo menos no momento em que ele está se consultando com o médico. Ou não existe porque nunca existiu, ou porque, como a mãe disse, já morreu. Tá? O narrador recorda a mãe, eu falo assim, recorda a mãe, uma atriz famosa, egocêntrica e ausente. Ela superou os filhos, mais preocupada com sua própria carreira e reconhecimento. A ausência materna forçou Wanda a assumir o papel de proteção do irmão mais novo. Essas relações, tá? Essa relação intensa moldou o afeto
e a dependência entre eles. Vejam só ali o que vai sendo marcado. Depois, o aprendizado lúdico das letras. Wanda aprendeu o aprendizado de Vlado em um jogo repleto de letras espalhadas por toda parte. Ou seja, o que ela fez? Ela ensinou o Vlado através desse jogo. O ensino se tornou um laço afetivo especial entre os dois. Desde então, as iniciais W e M passaram a ter um significado profundo para ambos. Eram símbolos de um amor fraterno e de um mundo secreto compartilhado. Vejam só, é um mundo secreto, sim, né, compartilhado entre eles dentro da cabeça. Depois, a mãe e a instabilidade emocional. Vamos compreender isso daqui um pouquinho. Tá? O narrador percebe a oscilação emocional da mãe entre sucesso e frustração. Ela se parecia com a esposa do Conto Martinho Pescador, insaciável e sempre em busca de mais. Essa instabilidade afetou Wanda, que tentou preencher sua carreira por meio do amor do irmão. Olha só. Tá? Então, vejam como ali existem traumas sendo compartilhado entre os irmãos. Ou os dois tinham esse trauma pela ausência da mãe, ou ele, o Vlado, transferia para essa imagem hipotética as suas frustrações e via nela aquilo que ele não via nele. Tá? Então, é interessante isso tudo. Tá? O desejo dele nesse contexto. Né? Então, essa instabilidade que nós falamos, né, afetou Wanda, que tentou preencher sua carência por meio do amor do irmão. E aí o que ela fazia? Marcava em tudo quanto era lugar o WM. Ela ou ele. A obsessão pelas iniciais, veja. Com o tempo, Wanda começou a espalhar as iniciais por toda a parte. O narrador, a princípio, via isso como um jogo inocente. No entanto, o comportamento repetitivo se intensificou, tornando-se uma obsessão. O símbolo compartilhado passou a ser uma marca de algo mais profundo e inquietante, que podia ser nele. Né? Ele poderia estar o quê? Com uma síndrome de personalidade múltipla, tá? Construindo nele mesmo a figura da irmã, transferindo seus sentimentos para ela. Tá? Então, aí é que veio essa ideia de marcar tudo. Pessoal. Wanda passou a marcar móveis, cadernos e até a tartaruga de estimação com as iniciais. O ato, antes visto como um gesto afetuoso, tornou-se perturbador, lógico, né? O irmão percebeu algo estranho, mas não conseguiu compreender completamente. Ele começou a temer que a irmã estivesse perdida em um mundo próprio e incomunicável, ele, né? É questão de ver de fato o que está acontecendo. O distanciamento da realidade, vamos ver? Wanda foi se isolando cada vez mais, presa em suas obsessões e em sua ligação extrema com o irmão. O narrador sentiu-se impotente diante da condição da irmã. Ele tentava entender sua dor, mas a relação dos dois se tornava cada vez mais sufocante. A obsessão se misturava ao amor e à necessidade de preenchimento ou de pertencimento. Né? Veja que interessante isso. Essa representação que ela faz. É verdade? Então ela constrói a figura do irmão e faz com que ele se construa como um obsessor, né, imaginário. Falou, mas na verdade o que acontece ali, aparentemente, pela presença física e pelo papel do Vlado como narrador, a gente pode realmente entender que existe muita coisa em Wanda que é atribuição feita por ele. Tá? A revelação chocante da mãe, olha, esse daqui é um momento de frieza e distanciamento. A mãe diz ao protagonista que Wanda está morta há muito tempo. Essa afirmação abala completamente sua percepção da realidade. Ele sente um choque profundo e começa a questionar sua sanidade. A dúvida se instala. Wanda realmente existia ou era apenas
uma projeção de sua solidão, em que ele queria conviver com ninguém, com a irmã. E aí vem o colapso da mente do narrador, que é o irmão Vlad. Atordoado pela revelação, ele revisita mentalmente os momentos com Wanda. Ele busca vestígios de sua presença e tenta entender se ela sempre esteve ali. A dúvida o corrói. Ele teria inventado Wanda para suprir a falta do afeto? A incerteza se torna insuportável, deixando à beira do desespero. Imagine só que desespero isso tudo, né? Depois, a tentativa de fuga com Wing. Para escapar da angústia, ele se envolve com uma jovem chamada Wing. Tá? Durante alguns dias, mergulham, né? Ou ele diz, mergulhamos em um relacionamento superficial tentando esquecer Wanda. Uma experiência efêmera lhe dá uma falsa sensação de colapso. No entanto, o vazio emocional permanece e ele percebe que a fuga não soluciona a sua dor. Então, vejam que interessante, ele ali obsessivo. Depois, o retorno para casa. Tá? Ao voltar para casa, ele se depara com Wanda viva e sorridente. Né, ele foi atrás dela, está viva e sorridente. Ela o recebe com alegria, como se nada tivesse acontecido. O encontro desestabiliza ainda mais sua percepção da realidade. Ele não sabe se o que vê é real ou fruto de sua mente fragmentada. Tá? Por que se diz fragmentada? Porque tem mais de uma percepção da realidade. O delírio e a verdade se misturam de maneira assustadora. Tá? Depois, a celebração do amor e da salvação. Wanda comemora a presença do irmão e celebra o amor que os une. Para ela, esse vínculo é a única solução possível. Tá? O narrador sente um misto de colapso e medo diante da cena. A incerteza sobre a existência real de Wanda se intensifica. O amor entre os dois se torna um enigma, oscilando entre loucura e devoção. Então veja que agora já começa a entender a sua própria loucura. A noite do sonho ou realidade. Durante a noite, um evento marcante ocorre. Wanda se aproxima dele com uma expressão severa. Há uma aura de mistério e tensão no ar. O narrador sente que algo definitivo está prestes a acontecer. Sua mente já não distingue mais o que é sonho e o que é real. Então veja o quanto ele está realmente perturbado nesse contexto. Depois a marca na mão. Wanda, com um olhar intenso, usa uma lâmina para marcar W e um M na palma da mão do irmão. O corte é preciso e profundo, causando uma dor fria e intensa. O ato parece selar o destino dos dois. O protagonista sente que aquela marca é mais do que um símbolo. É uma cicatriz da obsessão e do amor incondicional. Ou seja, é o sofrimento dele por uma crença em algo que não existe. Tá? O peso da memória e da loucura. Tá? O narrador se vê prisioneiro de sua própria mente. A linha entre a sanidade e o delírio se rompeu completamente. A presença ou a ausência de Wanda já não importa mais. Ele está preso ao passado, ao amor e ao tormento que nunca poderá ser desfeito. Né? O vínculo inesquecível deles. Né? No fim, o conto não oferece respostas definitivas. Tá? A marca na mão do narrador simboliza um amor que transcendeu o tempo e a lógica. O enigma de Wanda permanece, assim como a certeza
de que algumas relações nunca se dissolvem, mesmo que apenas dentro da mente daqueles que a vivem. Então vejam, vamos preservar essa ideia da possível obsessão que ele sofre, não é verdade? Vamos ver a análise agora? Primeiro vem a introdução, né, a primeira parte. O conto apresenta uma narrativa introspectiva e psicológica, explorando temas como obsessão, memória, amor fraternal e loucura. O protagonista revisita seu passado enquanto espera pelo médico, revivendo sua relação intensa com sua irmã Wanda. A estrutura fragmentada do texto reflete a instabilidade emocional do narrador, questionando a linha tênue entre realidade e delírio. Então é isso que ele está fazendo. Ele que está construindo esse questionamento, que realmente não dá para perceber, né? Depois, o contexto e as influências literárias. Olha só que interessante. A obra se insere em uma tradição literária que dialoga com o existencialismo e o simbolismo, explorando a psique humana e suas contradições. Influências de escritores como Clarice Lispector, Edgar Allan Poe e Franz Kafka podem ser percebidas na atmosfera densa, no uso da memória como reconstrução da identidade e na revelação obsessiva, na relação obsessiva entre os personagens. Então existe ali uma obsessão. Estrutura narrativa. O conto apresenta uma estrutura não linear, oscilando entre o presente e as memórias do narrador. A narrativa se desenvolve de forma fragmentada, reforçando o caráter introspectivo e subjetivo da história. A dúvida sobre a existência real de Wanda amplia o efeito psicológico do texto. Sim, porque Wanda seria louca, mas nesse caso da não existência dela, o louco é ele. Tá? Então vamos lá. O narrador é em primeira pessoa e apresenta um relato profundamente pessoal e emocional, lógico. Tá? Sua perspectiva é marcada pela incerteza e pela ambiguidade, o que influencia diretamente a percepção do leitor sobre os acontecimentos dos personagens. É a intenção dele, né? O uso de um narrador não confiável intensifica a dúvida sobre o que é real e o que é alucinação. Né? Isso que a gente está vendo. É isso que o texto trata de uma maneira geral. Vamos conhecer os personagens. Primeiro, Vlad, o narrador. Tá? É um homem atormentado por suas memórias e pela ligação com Wanda. Sua obsessão por ela se manifesta através da repetição das iniciais W e M, que simbolizam sua tentativa de preservar a relação. Ele oscila entre o desejo de salvá-la e a angústia de ser arrastado para a sua loucura. Wanda, irmã mais velha do narrador. Irmã mais velha do narrador. Pulei, né? Aqui, ó. Wanda, irmã mais velha do narrador, é apresentada como uma figura etérea e enigmática. Por que etérea do hétero? Ou seja, que não tem uma existência factual. Desde a infância demonstra um comportamento obsessivo reforçado pela ausência materna. A obsessão pelas iniciais WM é uma tentativa de marcar sua existência e preservar seu vínculo com o irmão. Seu destino trágico permanece ambíguo entre a morte real e a permanência na mente do narrador. Tá? A mãe, figura distante, tá? E negligente. A mãe dos protagonistas é uma atriz egocêntrica que prioriza sua carreira e reconhecimento. Sua instabilidade emocional afeta profundamente Wanda, que busca preencher o vazio deixado pela rejeição materna através da relação com o irmão. Tá? Depois vem o doutor Vereb, olha só, médico que atende o narrador e sua irmã. Representa a racionalidade e a tentativa de compreender a psique humana. Sua presença sugere um possível diagnóstico para Wanda, mas ele próprio é envolvido pela objetividade do narrador. Tá, então não aparece essa estrutura. Tá? Ou seja, depois vem o Wing, jovem com quem o narrador se envolve brevemente
e representa uma fuga da realidade, tá? A sua presença efêmera, ou seja, passageira, destaca o contraste entre a intensidade do vínculo com Wanda e a superficialidade com outras relações. Ou seja, ele criou realmente uma obsessão. Tá? Quais são os temas principais? Primeiro, o amor fraternal e a obsessão, sem dúvida, a relação entre Vlado e Wanda, ultrapassa o amor convencional entre os irmãos e se transforma em uma obsessão mútua. A repetição dos símbolos WM ilustra a necessidade de preservar essa conexão, tornando-a quase que um ritual. A loucura e a realidade fragmentada. A gente está chegando ali, ó, a alma do conto, né? A dúvida sobre a sanidade do narrador permeia todo o conto. A revelação da mãe sobre a morte de Wanda levanta questionamentos sobre sua existência, tornando a narrativa um jogo entre memória, delírio e verdade. Qual deles é o jogo, de fato? Tá? Memória e identidade. O conto explora como a memória molda a identidade. O narrador revisita constantemente o passado, tentando compreender sua relação com Wanda e sua própria existência. A confusão entre lembrança e alucinação reflete sua luta interna. Ou seja, ele já está ali, até dentro do diagnóstico, dentro da relação dele. Né? A confusão entre lembrança e alucinação. Tá? Qual delas é? Fato? Será que é a loucura dele que está mostrando isso? Depois, o abandono e rejeição materna, fato importante, né? A mãe ausente e egocêntrica é um fator determinante na formação psicológica dos protagonistas, da Wanda e do Vlado. Tá? A busca por afeto e validação resulta na dependência emocional entre os irmãos, já que eu não tenho fora, eu tenho dentro, né, da minha relação. O simbolismo das iniciais, isso que é interessante. As letras W e M aparecem como símbolos recorrentes, representando o vínculo entre os irmãos. A obsessão de Wanda por espalhá-las reflete seu desejo e permanência e sua luta contra o esquecimento. Então, para não esquecer, eu registro aquilo. Estilo de linguagem, vamos lá. O conto apresenta uma linguagem introspectiva, repleta de metáforas e imagens sensoriais. Lógico, eu estou trabalhando com essa subjetividade. O uso de frases curtas e repetitivas reforça a obsessão e a fragmentação da mente do narrador. A presença de elementos simbólicos, como a chuva e o vidro embaçado, contribui para a atmosfera melancólica. E aí vem a ambiguidade, tá? E o final aberto. O desfecho do conto, em que o narrador acorda sem coragem de olhar para a própria mão, deixa a interpretação em aberto. A cicatriz é real ou fruto de sua mente? Wanda existiu ou foi uma projeção de sua solidão? O final ambíguo amplia o efeito psicológico e permite múltiplas leituras. É essa a ideia, né? E depois a comparação com outras obras. Vejam só, o conto dialoga com narrativas de Machado de Assis, tá? Em O Alienista, quem que é louco, eu ou o resto do mundo? Ao explorar a subjetividade e a loucura. Também apresenta paralelos com a Metamorfose de Kafka, tá? De Kafka na construção de um universo simbólico e psíquico. Eu crio a fantasia, é o universo, tá? Do realismo fantástico. Conclusão. WM é um conto intenso e psicológico que explora as complexidades da mente humana e as relações familiares. Sua narrativa fragmentada, tá? Simbólica, né? E cheia de simbolismo e ambiguidade, tornam-no uma obra rica em interpretações. Lógico, você pode interpretar do jeito que você quiser. O amor entre os irmãos, que deveria ser um refúgio, transforma-se em uma obsessão destrutiva, deixando no leitor um sentimento de inquietação e reflexão sobre os limites entre memória e identidade. Então é importante saber, né, como que se constrói toda
essa relação. Tá certo, minha gente? Então, vejam só. Essa é a reflexão que é importante a gente ter aqui dentro desse contexto. Será que eu lido com a loucura dos outros ou será que é a minha própria loucura que está sendo representada no livro, né? Vale a pena ler e pensar a respeito disso. Minha gente, boa leitura a vocês e até o nosso próximo encontro.